aluno, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Vivian, sou professora de História, e na aula de hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre Brasil e cidadania. Essa é a continuação da nossa aula passada, no qual a gente falou um pouco sobre o início dos direitos humanos. Você pode acompanhar esse conteúdo lá no capítulo 5 do volume 3 do seu livro didático de História, entre as páginas 10 e 13. Beleza? Então bora lá! Bom, então como eu já disse, a gente vai dar continuidade ao conteúdo da aula passada. Na aula passada, só para relembrar, a gente falou um pouco sobre a Declaração dos Direitos Humanos. Quando ela foi criada, por que ela foi criada, como se desenvolveu todo esse processo de criação da declaração. A gente também falou um pouco sobre o que é cidadania. E a gente refletiu sobre o fato de que a noção de cidadania, ela varia de acordo com o tempo e também de acordo com o local. É por isso que na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a noção de cidadania aqui no Brasil, porque ela é diferente de outros lugares do mundo. Então a gente vai refletir sobre cidadania no Brasil, beleza? Então vamos começar o conteúdo. Aqui no Brasil é muito importante a gente ter em mente que, assim como em outros lugares do mundo, a noção de cidadania que a gente tem hoje em dia não é a mesma que a gente tinha no passado. Para a gente conseguir pensar um pouquinho melhor sobre essa transição da nossa noção sobre cidadania e também sobre a garantia de uma vida digna para todas as pessoas, a gente vai analisar duas imagens que estão lá na página 10 do seu livro didático. Então vamos lá. Na primeira imagem, a gente tem uma placa que diz que aquela é uma terra, aquele é um território indígena. E lá atrás a gente tem a figura de uma oca, ou seja, de uma moradia indígena. Então, o que a gente pode pensar sobre essa imagem? A gente tem que refletir que lá durante a colonização do Brasil, quando os portugueses chegaram aqui, a gente já tinha indígenas morando aqui no território onde hoje é o Brasil. Esses indígenas, eles foram escravizados pelos portugueses e eles não tiveram os seus direitos assegurados. Então, com o passar do tempo, os indígenas eles foram conseguindo a consolidação dos seus direitos. E um desses direitos é o direito à terra. Então é isso que a gente vê nessa imagem, o direito à terra que os indígenas têm, de ter a sua própria aldeia e de ninguém poder chegar lá e desmatar ou de destruir algo que seja deles. E ali na outra foto a gente tem uma plaquinha dizendo que aquela é uma comunidade quilombola. Então o que são as comunidades quilombolas? Elas são as comunidades formadas pelos escravos que fugiam dos seus senhores e formavam essas comunidades dentro da floresta, bem escondidas. Então elas também estão relacionadas aí com o período da escravidão, no qual os africanos, principalmente que vieram aqui forçados a fazer um trabalho escravo em terras brasileiras, tinham todos os seus direitos negados.